Josué capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 1, diz a palavra de Deus. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para o teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa é a palavra de Deus, graças a Deus. Meus irmãos, eu quero trazer uma mensagem com base no texto em que lemos. O tema dessa mensagem é o caminho da vitória, princípios divinos para 2025. O texto que acabamos de ler, do livro de Josué, está dentro do cenário do povo de Deus entrando na terra prometida. Lembre-se, o povo permaneceu no Egito, na servidão, na escravidão, por 400 anos, mais de 400 anos, eles estavam ali debaixo do jugo da servidão. Deus agora está cumprindo a sua palavra, Deus está cumprindo a sua promessa. O livro que lemos aqui, o livro de Josué, nos leva a pensar qual é a razão desse livro, qual é o propósito do livro de Josué. E nós entendemos, irmãos, que o livro de Josué, ele está aqui com o propósito de demonstrar a nós que o nosso Deus é um Deus de aliança. O nosso Deus é um Deus de pacto. Ele é um Deus de promessas. Ele é um Deus de fidelidade. Ele prometeu a Abraão, a Isaque, a Jacó, uma terra chamada Sião. Deus prometeu, irmãos, essa terra ao povo de Israel, aos descendentes de Abraão. E Deus confirmou a sua promessa. Nós entendemos, irmãos, que a promessa que Deus fez a Abraão, a Isaque e Jacó, foi confirmada aos filhos de Israel. Abra comigo em Deuteronômio, capítulo 6. Essa é uma das passagens que o próprio Senhor Jesus vai citar textos de Deuteronômio, capítulo 6, a Satanás na tentação do deserto. Veja que interessante, Deuteronômio, capítulo 6, o versículo 10, diz a palavra de Deus: Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra, que jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades que tu não edificastes, casas cheias de todo bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais que tu não plantastes, e comeres e te fartastes. Guarda-te
Veja bem, irmãos, o versículo de número 12. Guarda-te, que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás. Consigo imaginar Jesus citando exatamente o texto que acabamos de ler. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós. Irmãos, Deus iria tirar o povo do Egito, levá-los àquela terra. Deus ia lutar as batalhas deles. Quem conhece aquele corinho antigo, aprendeu na escola bíblica dominical? Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Pois bem, meus irmãos, o que nós vemos aqui nesse texto? Josué, o livro de Josué, vai mostrar Deus lutando as batalhas do povo de Israel. Eles não fizeram nada, eles só rodearam 7 vezes, Deus fez a muralha cair. Deus entregou a terra para o povo de Israel. E isso não aconteceu por causa que eles mereciam aquela terra. Deus cumpriu a sua aliança, a sua palavra, não porque eles mereciam, não. Mas é porque Ele é fiel às suas promessas. Bendito seja Deus. Ele é fiel à sua palavra. E eu quero te dizer, nesse ano de 2025, Deus vai estar com você. Ele vai te dar vitória em muitas batalhas nesse ano de 2025. E não é porque você merece, não. Mas é porque Ele é fiel. E Ele prometeu que vai estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus. Ele vai te levar àquela terra, mas entenda que permanecer naquela terra e desfrutar das bênçãos e dos benefícios da terra que Deus prometeu é condicional. Deus vai te levar lá. Mas permanecer, desfrutar, aí é diferente. Aí requer obediência. Obediência à aliança, ao pacto com Deus. Veja que o povo de Israel, quando eles viravam as costas para Deus, Deus os entregava na mão dos seus inimigos. Enquanto o povo de Israel confiava no Senhor, obedecia os seus mandamentos, seguia a sua lei, eles estavam debaixo da bênção e da proteção do Senhor. Eles desfrutaram da terra, do que Deus havia prometido. Mas quando eles se rebelaram, a ponto que Deus se cansou deles, eles foram entregues nas mãos dos seus inimigos. Nós vemos, meus irmãos, que o povo de Israel, ao virar as costas a Deus, eles caíram na mão dos seus adversários. A terra de Canaã, que foi prometida ao povo de Israel, ela representava para eles um lugar de descanso. Quem assistiu a mensagem de alguns domingos atrás do Salmo 95, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais o seu coração. Quando ouvirdes a sua voz, não endureçais o seu coração. E no final do Salmo 95, ele fala que aquele povo perverso que se rebelou contra Deus, não iria entrar na terra, não iria entrar no descanso. E lá em Hebreus, no capítulo 3 e no capítulo 4, fala acerca desse descanso. Para eles, irmãos, era uma terra física, uma terra prometida, onde eles iriam literalmente construir a casa deles, viver ali. Para nós hoje, essa aliança que Deus fez conosco é a paz que temos em Deus, é a segurança que temos em Deus, é a sabedoria, o cuidado e a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Então o povo de Israel, eles estão entrando naquela terra, mas a Escritura vai nos mostrar que eles passaram 40 anos no deserto. É tempo, hein? Quem tem mais de 40 anos aí? Precisa levantar a mão, pode esconder. Imagine, 40 anos no deserto.
e não entraram na terra. Aproximadamente 2 milhões de pessoas saíram do Egito. Daquelas 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, você sabe quantas entraram daquele grupo? Só 2. Só 2, um para cada milhão, entraram na terra. Depois de 40 anos no deserto, não entraram na terra. Foi Deus infiel? Não. Os descendentes entraram, mas aqueles que saíram morreram no deserto. Não entraram. E qual é a razão? Repita comigo: ingratidão. Essa é a razão, irmãos. Ingratidão. Ingratos, murmuradores. Passaram 40 anos no deserto, ingratos daquilo que Deus estava provendo a eles. Meu irmão, talvez a sua situação hoje não seja a situação ideal ou o que você sonha. Talvez você tenha dívidas para pagar, você tem situações na sua família que ainda não é da forma como você espera. Mas aprenda a dar graças a Deus pelo que Deus já tem feito na sua vida. Aprenda a agradecer a Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o povo ingrato morreu no deserto. Abra comigo lá no livro de Números, capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo de número 22. Olha o que o texto nos fala. E todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que seus pais jurei. E nenhum daquele que me provocaram haverá. Porém, meu servo Calebe, porquanto nele houve um outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitavam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, isso aqui é audiência privada agora: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nesse deserto cairão os vossos cadáveres, como também os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos farei habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas vossos filhos, de que dizeis, por pressa serão, porém, nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós e aos vossos cadáveres cairão nesse deserto, e vossos filhos pastorearão nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam nesse deserto. Ai, 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 ai. Por que morreram no deserto? Pela murmuração, pela ingratidão. As Escrituras nos mostram, irmãos, que quando Deus criou os céus e a terra, no princípio Ele estabeleceu noite, dia. Deus estabeleceu semanas, meses, anos, estações. E quando Deus estabeleceu isso, Ele está mostrando a nós muitas coisas. Uma delas, por exemplo, nos ajuda a analisar o nosso próprio progresso e crescimento espiritual. Porque você pode se avaliar hoje, 2024, e como estava a sua vida espiritual em 2023. E pode ter certeza, se Deus quiser, eu vou estar aqui no
no próximo ano, fazendo você lembrar onde você estava e onde você estará naquele momento. A palavra de Deus diz em Lamentações 3, 22 e 23, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Essa é a razão de nós não sermos consumidos. A cada dia, irmãos, cada dia que amanhece, Deus está pronto para nos perdoar. Essa é a razão por que ainda estamos aqui. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Deus também está mostrando a nós, demonstrando o poder de mudanças, de transformações. Nós estamos aqui esperando agora chegar a primavera, chegar o verão, ver um pouco do sol, ver um pouco da luz. As estações nos mostram que o nosso Deus transforma situações, muda situações, estações, a tempo determinado para todas as coisas. Mas o que isso também nos revela é que o nosso Deus está no controle do tempo. Ele ordena o sol, Ele ordena a lua a brilhar para os justos e injustos. Deus está no controle do tempo. Não é você, não é aquele guru, aquele expert, aquele coach que está tentando te ensinar que tudo está na sua mão. Não está não, meu irmão. Não está não. Basta uma gripezinha que você já vê que você não está no controle. Fica na cama 2 dias, você já vê que nada está no seu controle. Não está, irmãos. Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor, louvado seja Deus. Eu quero dar uma notícia para vocês aqui. Em 2025, nada vai mudar na sua vida por causa de uma mudança de um calendário. Tem gente que acha, porque entrou em 2025, entrou no novo ano, tudo vai mudar na sua vida. E eu quero que você saiba que nada vai mudar. Quando que é? É quarta? Qual que é o dia primeiro? Quarta? Então, quarta-feira, não vai mudar nada. Se você ficar esperando até meia-noite para ver os fogos, você vai acordar cansado no outro dia. Nada vai mudar por causa da mudança de um calendário. Mas eu posso te garantir aqui, meus irmãos, que tudo pode mudar na sua vida, se você se submeter àquele que é o Senhor do tempo. Aquele que é o Senhor de todas as coisas. Eu quero trazer a vocês aqui o caminho da vitória. Princípios divinos para 2025. E a sua vida não vai mudar, meus irmãos, por causa de palavras mágicas. Tem gente que acha que você, para tudo mudar em 2025, você tem que estar no culto da virada. E alguns aí pagando ingresso caro para ir lá no culto da virada, mas enfim, tem que estar lá no culto da virada. E aí você vai liberar palavras proféticas. E magicamente, o seu ano vai mudar. Eu quero dizer que não vai mudar nada. Você pode falar o que você quiser lá. Pode declarar, você pode profetizar o que você quiser. Não tem amparo nas Escrituras essa prática. Nada vai mudar por causa de palavras mágicas. Nada vai mudar por causa de pensamentos positivos. O caminho de vitória, irmãos, ele começa com a aplicação de princípios bíblicos. Se você aplicar esses princípios na sua vida, aí sim, você pode ter certeza que tem vitória para você. E por que nós precisamos de vitória? Tem alguém que precisa de vitória aqui? Eu preciso. Eu não sou profeta, mas eu quero dizer algo, isso aqui eu tenho autoridade para te dizer. Você vai enfrentar muitas batalhas em 2025. Você vai enfrentar muitas batalhas nesse ano. Você vai enfrentar muitas adversidades nesse ano. Isso é fato, irmãos. E você precisa de vitória. E a passagem que lemos aqui em Josué, ela nos ensina, irmãos, os princípios para vencermos as batalhas. Aquela terra prometida que Deus deu por herança aos filhos de Israel estava cheio de inimigos. Os cananitas, os heteus, todo aquele povo estava lá. Deus tinha dado a terra, mas eles tinham que conquistar. Eles tinham que conquistar, com a ajuda de Deus, Deus iria pelejar por eles. Os cananitas, que eram conhecidos pela sua imoralidade sexual, os heteus pelo seu sacrifício de crianças. Aquele povo ali, Deus falou, acabou, vocês vão sair da terra, o povo de Israel vai entrar. Eu estou entregando para vocês.
E alguns leem essas passagens na Bíblia e falam, mas como que Deus disse para o povo de Israel, vai lá, toma a terra, coloca todo mundo para correr, acaba com essa raça? Como que Deus pode fazer isso? Irmãos, Ele é o dono de tudo, Ele faz o que Ele quer. Deus é o verdadeiro landlord desse mundo. A terra e o universo, os céus e a terra pertencem a Ele. Louvado seja Deus. Deus entregou nas mãos do povo de Israel. Mas sabe o que é interessante? A passagem bíblica fala que Deus entregou a terra, até a terra dos heteus a eles. Que seria equivalente à Turquia moderna. Desde o deserto, até no Líbano, até o Eufrates, até a terra dos heteus. Essa era para ser a extensão da terra. Mas o livro de Josué vai nos mostrar o porquê que eles não conquistaram tudo. Porque negociaram os princípios da palavra de Deus. O que Deus disse para eles fazerem, eles não fizeram. E perderam. Mas eu quero apresentar a você os princípios de vitória para esse ano de 2025. Primeiro, nós encontramos no versículo 1 e no versículo 2. Olha o que o texto nos fala. Vamos ler novamente. Josué capítulo 1, versículo 1. E sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Aqui nós temos o primeiro princípio. E o primeiro princípio é: posicione-se. Posicione-se. Take your stand. Tome uma posição. Josué viu Moisés subir ao Monte Nebo. De lá Moisés não voltou. Nas Escrituras nós sabemos que o próprio Deus o enterrou. De lá ele não voltou. Ele morreu vendo a terra, mas não entrou na terra. O próprio Moisés ficou do lado de fora. Porque murmurou, tentou a Deus, não creu no Senhor. E aqui nós entendemos um princípio fundamental. Deus está dizendo a Josué: Josué, acorda, meu filho. Moisés não vai voltar, não. Eu já enterrei ele. Ninguém sabe onde é que está o corpo. Até Satanás ficou aí correndo atrás, tentando achar o corpo de Moisés. Deus está dizendo para Josué: está na hora de você tomar uma posição. Moisés, meu servo, é morto. Você é o líder agora, Josué. Deus está dizendo: para de esperar Moisés vir do monte. Como nós podemos aplicar isso a nós, irmãos, esse princípio de tomar uma posição? Pare de esperar pelos outros. Tome você uma posição diante de Deus. Você fica esperando o seu marido, fica esperando a sua esposa, fica esperando os seus filhos. Tome você uma posição nesse ano de 2025. Posicione-se diante de Deus. Moisés, meu servo, é morto. Pare de ficar amparado nas outras pessoas para fazer o seu progresso espiritual. O povo de Israel, nós vemos quando eles estão para cruzar, saindo do Egito, agora eles estão diante do Mar Vermelho, eles vão cruzar o mar. Eles estão diante do mar, Moisés começa a clamar a Deus. Lá em Êxodo 14, versículo 15. E qual é a resposta que Deus dá? Deus diz claramente para Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Agora você imagina, você tem 2 milhões de pessoas, o exército inteiro de Faraó atrás, vindo para matar todo mundo, você está diante do Mar Vermelho, não tem como nadar, não tem como cruzar, e Deus está dizendo: olha, por que você está clamando a mim, Moisés? Diga a esse povo que marche. Da mesma forma, Josué vai ter que cruzar o Jordão para levar o povo à terra. E Deus vai dizer a ele: vai, cruza esse Jordão. Da mesma forma como Deus abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel passar, Deus abriu o Rio Jordão para Josué. E o povo de Deus cruzou e foi para o outro lado. Louvado seja Deus. Meus irmãos,
nós precisamos nos posicionar. Tomarmos um posicionamento espiritual. No seu trabalho, na sua família, nesse mundo afora, a igreja precisa se posicionar. Quando nós saímos para evangelizar, aqueles que têm visto o nosso trabalho de evangelização nas ruas, e nesse ano de 2025 nós teremos muitas programações semelhantes a essas. Alguns vão dizer, qual é a razão disso? E eu posso dizer a você que a razão, uma das principais razões, é porque nós precisamos nos posicionar. O mundo aí fora não está brincando, irmãos. Os muçulmanos estão por aí distribuindo Alcorão de graça. Você vai lá na Leicester Square, vai em qualquer lugar aí, o que você vai encontrar? Abraão, Moisés, Jesus, todos amavam o Islã, está lá na placa deles. Mas cadê os crentes distribuindo Bíblia? Não tem. Cadê os crentes orando pelas pessoas? Não tem. Nós precisamos tomar uma posição no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Ninguém quer orar? Você ora. Ninguém quer agradecer a Deus pelo alimento? Você ora. Tome uma posição espiritual. Ah, minha esposa não quer vir na igreja. Você vem. Tome uma posição nesse ano de 2025. Posicione-se espiritualmente. E aí nós encontramos no versículo 5 e versículo 6, o segundo princípio. Veja o que diz o versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Fala um amém aí, irmãos. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos teus pais que daria. Qual é o segundo princípio? Tenha coragem na batalha. Como eu já falei para você, já profetizei aqui, você vai ter batalhas esse ano. Tem muitas batalhas. Alguns de nós já na próxima semana já temos batalhas a enfrentar. Há batalhas que temos que enfrentar. Mas você precisa ter coragem na batalha. E como que nós podemos ter coragem, irmãos, na batalha? Você não está só. Deus está com você. Deus vai pelejar por você. Aleluias. Deus vai cuidar de você. Ele vai abrir as portas necessárias. Aprenda a confiar nas promessas de Deus. Tenha coragem. Coragem na batalha. E aí nós temos o terceiro princípio. Que a palavra de Deus guie os seus passos. Deixe a palavra de Deus guiar os seus passos. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Veja o versículo 7 a 9. Diz assim: tão somente esforça-te. Irmãos, há momentos que nós temos para cumprir o nosso papel com Deus, o nosso papel espiritual, nós precisamos nos esforçar. É fazer força mesmo. É fazer força para levantar da cama. É se esforçar para fazer o seu devocional. Para desligar um pouco o celular e ler a Bíblia. É fazer um esforço, irmãos. Esforça-te, diz a Bíblia. E tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Seja corajoso, esforça-te para observar a palavra de Deus, para cumprir a palavra de Deus. Irmãos, requer coragem obedecer a palavra de Deus, ainda mais nesse mundo maligno que vivemos hoje. Requer coragem para você se posicionar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, da sua casa, da sua família. Requer, irmãos, coragem da igreja
se posicionar no mundo de iniquidade e anunciar que só tem um caminho de salvação e que é Jesus Cristo. Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele naquele grande dia. Requer coragem, irmãos, para confessar a Cristo. Como que eu posso deixar a palavra de Deus guiar os meus passos? Medite nela de dia e de noite. Vai mudar você, vai mudar a sua vida. Louvado seja Deus. E quando você medita na palavra de Deus, muda a sua forma de falar. Muda a forma como você pensa. Muda as suas atitudes. Muda a sua vida. Lembra do final de Salmos 95? O povo de Israel que murmurou, ingrato, não entrou no descanso. Mas a presença de Deus, ela nos leva, irmãos, ao descanso. Ela nos guia ao descanso. É a presença do pastor que nos leva a pastos verdejantes. Isso não significa a ausência de batalhas, mas é a segurança no meio da tempestade. É a segurança no meio da tempestade. Lá em Hebreus capítulo 3 e capítulo 4, fala acerca daquele descanso. E o texto fala que aqueles que creem são os que entram no descanso. É o que Jesus disse: vinde a mim, todos vocês, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas o Salmo 95 fala: quando ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Você não é um senhor do tempo. E eu quero dizer a você, você nem sabe se você vai chegar em 2025. Eu posso dormir hoje e não acordar amanhã. Nós não sabemos, irmãos, o dia e a hora que vamos partir desse mundo. Também não sabemos o dia e a hora do retorno de Cristo. Ele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o Senhor do tempo. Quanto tempo ainda te resta que você ainda não se consertou com Deus, ainda não confessou a Cristo? Venha a Cristo e você vai encontrar verdadeiro descanso. Ele vai guiar você no caminho de vitória. Louvado seja Deus. Caminho de vitória sobre a vergonha, vitória sobre o pecado, vitória sobre a condenação, sobre a morte, e paz e segurança no meio da tempestade. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Era assim os cristãos no início. E muitos ainda no mundo, sendo mortos por causa da sua fé, enfrentando batalhas terríveis. Mas o texto diz: contudo, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E ele continua dizendo: portanto, estou seguro que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Que você tenha um ano abençoado, um ano de crescimento, que você possa aplicar esses princípios, que você venha se posicionar nesse ano, que a palavra de Deus venha guiar a sua vida, que você tenha coragem diante das batalhas, e o Senhor nos dará vitória, porque em Cristo já somos mais do que vencedores. Amém.